Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos junto para mais uma aula do projeto Escola em Casa, na disciplina de Ciências da Natureza, para as turmas de primeiro e segundo ano. O tema da nossa aula de hoje é Alimento é Vida. A gente vai continuar aí debatendo esse tema tão importante que é a alimentação saudável. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, temos um desafio maker, né? Desafio a ser cumprido. Eu sei que vocês fizeram aí o desafio e vamos fazer as correções, certo? O desafio maker da aula passada foi o seguinte: 2 perguntas para vocês responder aí. A primeira é: de quantas maneiras diferentes podemos perceber o ambiente em que vivemos? E a segunda pergunta era: qual a importância dos 5 sentidos para a nossa vida? Então, quem aí fez desenho, fez vídeo, fez texto e enviou para o professor, está de parabéns. Mas vamos lá às nossas respostas. Qual seria aí a resposta aí que chegou mais perto aí das perguntas? Então, a primeira aqui, de quantas maneiras podemos perceber o ambiente? Podemos perceber de inúmeras maneiras, sendo estas possíveis pelos nossos 5 sentidos. Então, a gente tem aí essa possibilidade aí de sentir o ambiente. Seja pelo cheiro do ambiente, pelas cores, texturas, sons, temperatura, também pelo sabor gerado e memória, relembrando o nosso passado. Essa foi a primeira pergunta aí do Desafio Maker. A segunda pergunta era: qual a importância dos 5 sentidos para a nossa vida? Qual a importância dos 5 sentidos para a nossa vida? Sem os sentidos, simplesmente deixaríamos de ter essa percepção do ambiente ao nosso redor. Inclusive, perder o tato, ou seja, não ter a sensibilidade, pois a pessoa pode se ferir gravemente e nem perceber. Por isso aí é importantíssimo a gente ter aí essa compreensão dos 5 sentidos. Então, quem fez aí o desafio e enviou para o professor, está de parabéns. Nossa aula de hoje, que é Alimento é Vida, nessa aula você aprenderá que os alimentos são uma importante fonte de energia e de reposição dos materiais que são necessários para o nosso crescimento e manutenção das estruturas do nosso corpo em condições, lógico, saudáveis. Mas antes de entrar aí na nossa aula, vamos saber a definição de alimentos. O que são alimentos? A gente precisa saber primeiro o que são alimentos. Então, alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que, levada ao tubo digestivo, são degradadas e depois usadas para formar e manter o tecido do corpo, a parte do músculo, a parte de crescimento. Ele regula o processo orgânico e fornece energia. Então, resumindo, para você crescer, se desenvolver saudavelmente, você tem que consumir alimentos, de preferência saudáveis. Depois de saber o que são alimentos, vamos saber o que são nutrientes. Então, cada alimento tem o seu nutriente, a sua vitamina, a sua proteína. Então, eu preciso comer coisas saudáveis que me forneça aí nutrientes para eu crescer. Então, nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte do alimento e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensável para o seu funcionamento. Aí aqui eu tenho aqui algumas imagens, frutas como banana, leite, peixe, ovo, legumes, verduras, tudo isso tem nutrientes. Então, quanto mais eu adquiro esses alimentos saudáveis, mais nutriente meu corpo vai ter. Mas, e aí, o que é uma alimentação saudável? O que é que eu preciso saber para consumir aí uma alimentação saudável?
Uma alimentação saudável é o mesmo que uma dieta equilibrada, ou seja, balanceada, que pode ser resumida em 3 fatores: variedade, moderação e equilíbrio. Então, quando você vai lá preparar o seu lanche lá da escola, será que vocês estão colocando aí na sua mochila alimentos saudáveis, alimentos que têm nutriente, ou vocês estão botando aí coisas, biscoitos, sucos, que não têm aí esses nutrientes? Vamos refletir. Então, alimenta a vida. Sem alimento, nenhum animal vive. Todos os seres vivos precisam de alimento. Mas por que precisamos comer? Porque precisamos ter essa obrigação de comer. O que aqui vai fazer com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso ao bem-estar? Então aqui eu trago uma tabela para vocês, com alguns alimentos e nutrientes. Por exemplo, alimentos como carne, queijo, iogurte, leite e ovo, eles são chamados de proteínas. Então, quando a mãe de vocês falam assim, comam para ter substância, para crescer, certamente ela está falando que você tem que comer o feijão com arroz, o ovo, a galinha, porque isso tem proteína. Isso vai fazer você crescer. Se você comer, por exemplo, na hora do almoço, biscoito, recheado, esses alimentos não têm proteína. Você vai encontrar a proteína onde? Num prato de feijão com arroz, com ovo, carne, galinha. Então essa é a diferença. Tem alimentos que são saudáveis, que fazem você crescer e evitar doenças, e tem alimentos que você come, mas não tem nenhum efeito no seu crescimento, ou seja, não tem nutriente. Então não é legal, né, a gente consumir esse tipo de alimento. Outro alimento que tem substância, ou seja, proteína: a soja, o feijão, o arroz, o grão de bico, tudo isso, certamente vocês na hora do almoço comem aí, e ele tem muita proteína. E eles também são chamados de carboidrato. Então, se eu como feijão, arroz, grava aí, ele tem um nome científico, um nome que a ciência estuda aí, ele é chamado de carboidrato. Ele dá energia. Então, se eu como feijão, arroz, macarrão, todo dia na hora do almoço, eu vou ter energia para encarar o resto do dia. Eu vou crescer, eu vou ter proteína, eu vou ter nutriente no meu corpo, então eu vou crescer. Se eu não faço isso, vai demorar para eu crescer, né? O processo de crescimento, de amadurecimento vai demorar. Então, o ideal é a gente consumir produtos como esse aí. Aí tem aqui, o pão, aquele pão que você comer à noite, o biscoito, se ele for recheado, certamente ele vai fazer mal. Mas tem outros tipos de biscoito, certo? A massa, o arroz, também são carboidratos, fazem você ter energia no dia a dia. Os legumes, verduras e frutas são aí um grupo de alimentos fundamental para você crescer e se desenvolver, pois eles têm vitaminas e sais minerais. Então, é essencial consumir legumes, verduras e frutas. Esse sim é um alimento que você vai ter vitaminas. Se eu tomo aquele suco de caixinha ou aquele biscoito recheado, isso não tem as vitaminas e os sais minerais necessários para eu crescer, certo? Aí vamos agora para a parte da gordura. O azeite, o óleo, manteiga e amendoim, eles têm, em sua formulação aí, tem gordura. O ideal é a gente consumir mais azeite. O óleo e a manteiga, eles fazem mal, né? Aumenta nosso colesterol, faz mal para a gente, então a gente tem que compreender essa parte de alimento, que faz bem, que faz mal, a gente ter essa visão aí saudável. Os alimentos, eles fornecem nutrientes que utilizamos para brincar, estudar, crescer, reparar aquele machucado, evitar doenças e manter o corpo funcionando. Então, se eu vou brincar, eu estou animado para estudar, eu tenho que ter na minha dieta aí uma alimentação como fruta, legumes, ovo, feijão, arroz. Por quê? Porque isso vai evitar doenças. A gente está vivendo aí uma pandemia, então quanto mais eu me alimento bem, melhor meu corpo vai estar aguentando aí os vírus no dia a dia aí, as gripes, né? Então se eu como só besteira, chocolate, biscoito, hambúrguer em excesso, não que não pode, pessoal, mas tudo demais aí tem que ter a moderação, o equilíbrio. Mas esse grupo aqui de alimentos certamente vai fazer você
crescer e evitar aí doenças, machucado aí durante o dia, durante a vida. E você vai crescer como uma pessoa aí saudável. Agora vamos testar os conhecimentos de vocês. Temos aqui uma tarefa. Aqui eu tenho uma figura e uma pergunta. E eu quero saber se vocês estão aí antenados, ligados na aula. Então, veja só. Eu tenho uma figura de um hambúrguer. Aí, muito bonito, muito caprichado. Será que eu posso comer? Posso. Mas em excesso, professor, faz mal? Pode fazer. Tem aqui a pergunta. O excesso de gordura faz parte de uma alimentação saudável? Será? Observe o que está falando. O excesso de gordura. Não está falando que não pode. Mas se eu comer 5 hambúrgueres por dia, 6, 7, esse excesso faz parte de uma alimentação saudável? Sim ou não? Vamos pensar aí junto? Vamos lá, tempo para vocês pensarem em casa, certo? Quem colocou não, acertou. O excesso de gordura não faz parte de uma alimentação saudável. Vocês podem comer uma vez, tal, mas esse excesso de gordura vai fazer mal para o seu corpo. Vamos para a próxima. Próxima pergunta tem assim: qual é o principal acompanhamento que todas as refeições devem conter? Aí tem aqui saladas e legumes, massas, arroz ou batata frita. Tem para vocês aí refletir aí em casa. Qual é o principal acompanhamento de todas as refeições durante o dia? Ou que deve conter? O principal delas, pessoal, que colocou aí, ó, salada e legumes, acertou. É o principal alimento aí que fornece vitaminas e sais minerais durante o dia. Então é essencial a gente ter isso na nossa alimentação. A outra pergunta é: qual dessas bebidas contém maior quantidade de açúcar? Aí tem assim: sumo de laranja natural, água, refrigerante ou leite. Tem para vocês refletirem em casa. Então, quando eu falo em açúcar, eu falo em refrigerante. Ele tem muito açúcar, então um copo de refrigerante vai ter muito açúcar aí contido nele, porque ele é industrializado. Vamos para a próxima. Por que doces, bolos e biscoitos recheados podem fazer mal à saúde se eu consumir ele diariamente? Porque são ricos em açúcares, será que é essa? Porque são proteínas, será que eles são proteínas? Ele dá sustância para a gente crescer. Ou porque são ricos em sódio, ou seja, sal. Vamos lá, tempo para vocês aí pensarem em casa. Quem colocou a opção porque tem açúcar, acertou. Biscoitos recheados, bolos, doces, ele tem um alto teor de açúcar, muito açúcar. Então a gente precisa evitar isso de forma moderada. A próxima pergunta tem assim: afirmação, as verduras e as frutas precisam fazer parte da nossa alimentação, por quê? Aí tem assim: porque são fontes de proteína, eles dão energia para a gente crescer, porque eles têm gordura na sua composição, ou porque eles são fonte de vitaminas, minerais e fibra. Tem para vocês analisar aí, refletir em casa. Quem colocou vitaminas, acertou. Quando a mãe de vocês falam como, porque o alimento tem vitaminas, essas vitaminas que ela fala aí, essas fibras, certamente vai estar aí nas frutas e verduras, né? No feijão, no arroz. A próxima tem assim: é importante que os alimentos ricos em proteínas façam parte da nossa alimentação. Por quê? Porque ele vai auxiliar no nosso crescimento do organismo aí, porque ele auxilia a absorção de água, ou auxiliam a digestão. Tempo para vocês pensarem aí. Quem colocou aí, ó, auxilia no crescimento, acertou. Então, quanto mais proteína eu adquirir, mais substância eu vou ter no corpo, eu vou estar forte, eu vou crescer e vou ser uma criança aí forte, saudável aí, certo? Aí tem assim: devemos evitar
alimentos industrializados, porque são ricos em proteínas, eles engordam, ou porque eles têm sódio e conservantes. Tempo para vocês. Quem colocou sódio e conservante acertou. Eles têm muito teor aí de sódio e conservantes e não tem essa proteína, não tem nutrientes, certo? Agora vamos para o nosso desafio Maker. Nosso desafio Maker, aí você tem duas opções. Você pode fazer um desenho, ou vídeo, ou pode fazer um texto. Qual é o desafio de hoje? Você vai elaborar um cardápio de um lanche escolar saudável. Quer que você faça uma lista aí de lanche para eu levar para a escola? O que é que você colocaria na sua lista? Quando você terminar, compartilhe com o seu professor o que você escreveu. Você pode escrever esse cardápio. O que você vai levar? Maçã, laranja, um suco de fruta mesmo, sanduíche natural. O que você vai fazer? Pensa aí. Vai criar esse lanche aí saudável e vai enviar para o professor. E tem três opções. Ou faz um texto, ou faz desenho. Você pode responder desenho, ou pode fazer um vídeo falando do seu cardápio. Finaliza, capricha aí e envia para o professor como tarefa da aula de hoje, certo? E por hoje é só. Até a próxima aula.